Olá, Boa noite, doutor Nelson. boa noite. O senhor está me vendo hoje? Não, não estou vendo, mas vamos seguindo, né? Então, quero primeiro dar as boas-vindas a você, aos que estão conosco para esse encontro de hoje, onde vamos explorar, né, continuar explorando esse fascinante mundo que é a perícia. Espero que todos possam aproveitar o máximo essa sessão. Para quem não me conhece, meu nome é Nelson dos Santos e eu adoto a marca Nelson Abrílio dos Santos nas minhas publicações, nos meus livros, nos meus artigos. Eu sou escritor de livros técnicos, mas não só de livros técnicos, de livros de não ficção. Sou perito contador e advogado. Ofereço mentorias na área de perícia e também na área dos contratos sociais das sociedades limitadas e consultorias jurídicas, especialmente em inventários. A minha convidada é novamente a perita Minéia Leles, a quem convido para as suas palavras iniciais. Minéia, Doutor com Nelson, você. obrigada pelo convite mais uma vez. Para quem não me conhece, meu nome é Minéia Leles, eu sou contadora, atuo na perícia judicial e extrajudicial e eu atuo ajudando advogados e consumidores a fortalecerem seus laços, seus dados, seus documentos, suas petições nos casos de litígios bancários. Então, só pode continuar, doutor Nelson. Bem, hoje eu vou trazer um tema, dois temas. O primeiro deles, principalmente para quem está iniciando, né, para ir se adaptando, né, à terminologia jurídica, né, que o técnico às vezes não está acostumado. Essa terminologia é oriunda do Código de Processo Civil. Então, às vezes, pode haver alguma confusão entre um termo e outro, mas isso não é problema. Mas é bom que o profissional perito, né, esteja inteirado, né, dessas diferenças e desses conceitos. O primeiro deles que eu trago é o juiz e juízo. Né? O juiz é a autoridade judicial responsável, né, por tomar as decisões nos processos judiciais. Já o juízo, regra geral, é o conjunto das autoridades vinculadas ao processo judicial. Então, mais de um juiz pode estar atuando no mesmo processo. Esse conjunto é chamado juízo. Processo e autos. Processo é o conjunto de procedimentos e documentos que tratam de um litígio em um tribunal. Autos se referem aos documentos físicos ou eletrônicos, né, que compõem o processo judicial, mantidos, né, em ordem cronológica para acompanhamento, no caso dos processos físicos, né, numerados em folhas, e no caso dos processos eletrônicos, que é o mais comum nos dias atuais, chamado de movimento ou evento. Escrivania e cartório. Escrivania é o local onde o escrivão desempenha suas funções relacionadas
a administração dos processos judiciais e está localizada dentro da vara judicial. O cartório judicial é onde são realizados os serviços administrativos de registro e controle dos autos, expedição de certidões, etc. E aqui eu destaco que há também o cartório extrajudicial, né? Então, o cartório judicial é aquilo que está vinculado à vara judicial. Os cartórios extrajudiciais são os cartórios de notas, né, que lavam escrituras e de registros civis, de registro de imóveis, né? Não tem relação direta com o trabalho do perito, só mesmo para deixar esse registro. Perito e assistente técnico. Perito, também chamado de perito do juiz, perito oficial, expert, e é nomeado pelo juiz para atuar num determinado processo. O perito, regra geral, escreve um laudo, às vezes chamado de laudo pericial ou laudo oficial. O assistente técnico, também chamado de assistente da parte, é indicado e contratado diretamente pela parte para atuar no processo. O assistente técnico escreve parecer ou parecer técnico. Lembrando que na Justiça do Trabalho não existe essa figura de parecer técnico do assistente. Lá, na Justiça do Trabalho, tanto o assistente técnico quanto os peritos escrevem laudos. É isso que dispõe a lei. Bom, então algumas das terminologias, né, que principalmente quem está iniciando, né, vai tomar contato com esses e outros termos, né? E isso está tudo dentro do Código de Processo Civil, principalmente, e outros códigos. E você, Minéia, vai falar um pouco hoje mais sobre a perícia bancária nos litígios bancários? Doutor Nelson, hoje eu vou compartilhar como que o meu trabalho pode ser um diferencial estratégico para o advogado que atua com litígios bancários. Só fazendo um breve resumo, só para contextualizar, o que se discute em contratos bancários ou revisionais bancários? A partir dos contratos, pode-se discutir cobranças abusivas de juros, revisões de contratos de capital de giro das empresas, financiamento de veículo, cartão consignado dos pensionistas, financiamento imobiliário, contestação de taxas indevidas, problemas relacionados com crédito rural. É um exemplo do que é discutido no crédito rural, por exemplo. O produtor tem lá uma cédula de crédito rural. Por lei, é garantido para ele um alongamento da dívida caso ele não consiga pagar essa dívida. Por lei, ele tem esse alongamento da dívida, o alongamento do vencimento, sem ele ter que fazer uma renovação do contrato. Ele não vai assinar um novo contrato. Ele vai fazer um aditivo, onde vai lá alterar a cláusula do vencimento nas mesmas cláusulas que foram pactuadas no contrato original. Então, não vai descaracterizar a cédula dele de contrato de crédito rural para contrato de cédula bancária, por exemplo, uma cédula bancária. Não vai haver essa descaracterização. E isso é uma vantagem para ele e que muitas vezes não acontece por descuido ou por desinformação do agricultor ou do produtor. Nas taxas indevidas, por exemplo, se o senhor é correntista de um banco, o Banco Itaú, por exemplo, e o senhor faz um contrato, um financiamento no Banco Itaú,
não há por que o banco cobrar novamente uma taxa de cadastro, pois o senhor já tem um cadastro no banco, não cabe novamente a cobrança da taxa de cadastro. Revisão de taxa de juro, o que nós vamos fazer? Eu pego o valor, a taxa que foi contratada, comparo com a média que tem lá no Banco Central para aquela mesma data, daquele mesmo tipo de contrato, para ver se está de acordo. Não estando de acordo, é onde se discute uma cláusula abusiva de taxa de juros. Esse é só um exemplo. E como que uma perícia bancária contribui para o advogado e para a causa? A minha função pode ser judicial e extrajudicial. Judicial, eu vou trabalhar para o juiz que me nomear. Eu vou ajudá-lo a levar uma solução para o caso, números, por exemplo. Na forma extrajudicial, o advogado me contrata, o cliente me contrata, e eu vou produzir para ele prova necessária que vai mostrar o valor, o porquê que ele está contestando tal contrato. Então, minha função é analisar documentos, como contrato, o cálculo de evolução da dívida, o extrato dessa conta, e identificar inconsistências, abusividades, situações que o cliente do advogado pode estar pagando mais por isso, o dinheiro indo pelo ralo. O senhor quer um exemplo? Num contrato de financiamento de veículo, se a taxa no contrato é estipulada que vai ser mensal, juro mensal, e o banco, por acaso, produz o juro diário, o cliente vai pagar mais por isso. E ele não sabe disso se uma pessoa especializada nessa área não fizer o cálculo para ele. Então, essa é outra cláusula abusiva que se discute nos contratos. Um exemplo. Teve uma advogada aqui que me procurou porque o cliente dela sofreu uma busca e apreensão. Então, ela entrou com uma ação de embargos à execução e juntou um parecer técnico que ficou comprovado que o banco utilizou de uma taxa acima do contratado, 140% acima da média, não é do contratado, 140% acima da média, e mais uma coisa, tinha juro cobrado de forma diária, sendo que foi contratada mensal, e por conta disso, existe, baseado em decisões do STJ, que durante o período de normalidade, se não for cumprido o que está no contrato, afasta-se a mora. Então, aquelas parcelas atrasadas do cliente, foi descontada a mora dele, o cálculo da mora, do juro e multa de mora, abateu no que ele devia, ele recebeu o carro de volta e continuou pagando o financiamento dele, só que com parcelas reduzidas. Então, para o advogado, o que é o benefício? Ele tem em mãos um documento que prova, já que foi feito por um especialista na área, um parecer técnico, prova que aquilo ali está feito de forma real, de acordo com a matemática financeira, de acordo com embasamento jurídico, que no caso, se for solicitada até uma perícia, vai dar a mesma coisa. Então, o parecer técnico ele vai fortalecer a argumentação jurídica e técnica desse advogado. É um trunfo que ele tem nas mãos que vai garantir o sucesso dele, ou pelo menos garantir uma grande chance de sucesso que ele vai ter no caso. Essa semana, seu Nelson, eu peguei mais um caso em que o juiz argumentou que não tinha como fazer o que o autor estava solicitando, porque não foi juntado na petição inicial um parecer técnico obedecendo o artigo 2º, o parágrafo 2º do artigo 330 do CPC, que é incluir já na inicial um documento técnico feito por um especialista que prova o valor do débito e o que ele está discutindo ou requerendo de controvérsia. Uhum. Seu Nelson, essa semana eu abri uma caixinha de pergunta lá no Instagram
para as pessoas enviarem algumas perguntas relacionadas ao tema da live. Algumas eu respondi direto para a pessoa, outras eu trouxe aqui, porque eu acho que é de interesse de vários, e uma delas é para o senhor. Vou passar no final. Então, por exemplo, a pergunta: todo contrato tem abusividade? Essa foi uma pergunta. E não é todo contrato que tem abusividade. Por exemplo, nos contratos de financiamento imobiliário da Caixa Econômica. Pelo menos na minha mão, eu nunca peguei um contrato que tem abusividade. Eu tenho exemplo de quem teve? Já é raro, mas tem. Mas eu mesma nunca peguei um contrato da Caixa de financiamento imobiliário que continha abusividade. Uma advogada hoje me passou um contrato e falou: analise e vê se tem algo a se fazer. Não tinha nada a se fazer. Estava tudo ok. Taxa dentro da média praticada no mercado, taxa de juro cobrada da maneira que estava no contrato. Então, não tinha o que se fazer nesse contrato. Então, uma análise prévia evita riscos e dinheiro jogado fora. É outra vantagem também do parecer técnico. Próxima pergunta. Posso revisar um contrato já quitado? Pode. A pessoa tem até 10 anos, a partir da data da assinatura do contrato, para revisar esse contrato de financiamento. E a outra pergunta é: como fazer a revisão do meu contrato? A pessoa pode pegar os dados, contrato bancário, a evolução da dívida, o extrato de evolução da dívida, levar num advogado especialista em direito bancário. Ele vai solicitar um parecer técnico do perito. No caso, aí entra o meu trabalho, que eu faço um parecer para ele, informando as cláusulas e os valores que estão ok ou não no contrato. É uma forma de revisar. Havendo viabilidade, entra-se com uma ação judicial. Ou o cliente também pode pegar o contrato dele e mandar direto para mim, que eu analiso antes dele levar no advogado. Então, existem as duas formas. A próxima pergunta. A próxima pergunta seria: é só através do advogado que faz o cálculo? Tem como fazer o cálculo primeiro? Foi isso que eu respondi. Pode mandar para mim também, que eu faço, e havendo viabilidade, leva no advogado. Quem não tem advogado especialista na área bancária, pelo menos aqui em Jataí, eu tenho quem indicar. Tem a doutora Flávia Cesário, a doutora Bianca Oliveira, e outros também, tá? E agora, doutor Nelson, uma pergunta para o senhor. Sim. Como que funciona a mentoria para peritos iniciantes e se é só na área bancária? Então, o senhor responde, por favor. Antes de responder essa pergunta, né, eu quero destacar um ponto, né, porque eu falei lá na terminologia jurídica dos peritos, dos assistentes técnicos, do laudo, do parecer, né, e você falou aí da perícia extrajudicial, né? Eu falei lá na terminologia da perícia judicial. Então, há uma certa diferença aí, né? O seu trabalho é feito para preparar, né, uma petição, regra geral, é para preparar uma petição que vai, né, abrir uma demanda judicial. Né? Então, quem ficar em dúvida, né, sobre essa diferença de perícia judicial e perícia extrajudicial, pode apresentar, né, para mim ou para a Mineia, que a gente se encarregará de responder. Sobre a pergunta, né, como funciona a mentoria para peritos iniciantes e como é que é? Seria só na perícia bancária? É isso, né? Como que funciona a mentoria para peritos iniciantes e se é só na área bancária? Não é. A minha mentoria para peritos, ela é, evidentemente, mais voltada para os peritos iniciantes. Não que eu não possa atender quem já está na área, né?
e queira se atualizar. A minha perícia, a minha mentoria para iniciantes, ela é individualizada e é personalizada. Quer dizer, as aulas são adaptadas às demandas do interessado, adaptadas à condição que ele se encontra no momento, se ele está realmente iniciando, se ele já deu alguns passos e está em dúvida sobre o caminho a seguir, né? Então, tudo isso faz parte da mentoria. Como eu disse, é uma mentoria que vai ser adaptada à condição do mentorado. Então, eu atendo, eu vou fazer mentoria para a pessoa que vai atuar em qualquer área, seja perito judicial, seja perito extrajudicial, ou seja, na perícia nessa área que a Mineia está atuando. Tá? E também a mentoria atende não só contadores, como é o caso da Mineia Leles, mas atende engenheiros, economistas, administradores, médicos, psicólogos, que são também profissionais liberais que estão sendo graduados, né, em nível superior, né, podem exercer a perícia judicial na sua área. Né? Eu recomendo que, antes de contratar a mentoria, o interessado compre o meu e-book, cujo título é Perícia Judicial Sem Mistérios, Rumo ao Sucesso, que atualmente está à venda por menos de R$10. Para quem tem facilidade com o formato Kindle, a compra é na Amazon. Se você prefere trabalhar com o formato PDF, está à venda na Hotmart. Nesta live, eu quero abordar um outro ponto, né, para o iniciante e que faz parte até dessas mentorias, tá? Que é o preparo inicial para as primeiras nomeações. Então, o primeiro passo é de natureza legal. O graduado, né, em nível superior, estando inscrito no conselho da sua categoria, do seu estado, da sua jurisdição, como Conselho Regional de Administração, Conselho Regional de Contabilidade, Conselho Regional dos Economistas, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, Conselho Regional de Medicina e assim por diante. Com a inscrição no conselho de classe, o profissional já está apto a requerer o seu cadastro no banco de peritos dos tribunais de justiça. Isso é indispensável, certo? A inscrição nesse banco de peritos, seja nos tribunais estaduais, federais e na Justiça do Trabalho. E eu destaco que para a inscrição no banco de peritos, né, além dos documentos pessoais, o profissional deverá anexar um currículo, certidões negativas, cíveis, criminais e trabalhistas, dentre os documentos. Cada tribunal tem a sua lista de documentos. E alguns conselhos de classe, não todos, têm formado, né, um cadastro de perito. Então, é bom que o profissional se inscreva nesse cadastro de perito da sua categoria, porque o tribunal, o juiz, poderá também consultar esse cadastro. Outra recomendação é que o candidato à perícia se inteire da legislação que regule a sua categoria profissional, o seu código de ética. Né? Isso é recomendável, seja para atuar como perito ou não. Enfim, o diploma oferece a condição para encaminhar os registros, os cadastros,
mas nem sempre a graduação oferece condição suficiente para atuação como perito. O que fazer nesses casos? Buscar cursos de especialização, uma pós-graduação ou participar de cursos específicos, encontros e simpósios. Isso é importante não só para capacitação técnica, mas também para o profissional começar essa relação, né? Fazer um network com professores, com colegas, com palestrantes, né? Enfim, o estudo, o conhecimento, as parcerias, as mentorias podem suprir os momentos iniciais a falta de experiência na perícia. Recomendo, né, que a pessoa dedique ao estudo individual, de forma constante, de modo especial os códigos de processo, especialmente o Código de Processo Civil. É bom sempre lembrar que os processos e procedimentos na esfera criminal e na Justiça Federal do Trabalho têm alguma diferença em relação à área civil, né? Enfim, cadastrado no banco de peritos do Tribunal de Justiça, já podem surgir as nomeações, né? Agora, não é aconselhável esperar. É preciso, digamos assim, regar a semente plantada. E aí entra também, né, faz parte da mentoria, como fazer esse procedimento, né? Antes de retornar, esses são alguns dos aspectos, né, que abarca a mentoria, mas a mentoria vai muito além, né, vai muito além dos tópicos que estão no curso à venda na Eduz, né, porque o chamado pulo do gato, muitas vezes você não tem condição de colocar no papel, né, e na apresentação do curso, na conversa com o mentorado, à medida que ele vai também apresentando suas dúvidas, o mentor tem condição de, como eu tenho uma vasta experiência de mais de 30 anos nessa área, né, eu vivi muitas situações e tive que buscar alternativas que às vezes não são encontradas nos livros e nos códigos, né? Então, eu como mentor, às vezes, tenho condição de oferecer esse chamado pulo do gato, né? Mas, como eu ia dizendo, antes de eu retornar para a Mineia, para as suas palavras finais, fica o convite para quem está nos ouvindo para conhecer um pouco mais do meu trabalho no meu blog, que é blog.nelsondosantos.com.br. Com você, Doutor Nelson, eu vou partir para a minha consideração final, mas primeiro eu quero deixar um convite aqui para os advogados para entrarem em contato comigo e conhecerem o trabalho, esse trabalho que pode favorecê-los, favorecer tanto, né, na petição deles, na chance de sucesso que eles podem ter, no caso, em demanda bancária. Fica à disposição para esclarecer alguma dúvida. Quem quiser falar comigo, basta me chamar no link da bio, cai direto no meu WhatsApp. Tá bom? Agradeço o senhor novamente pelo convite, foi um prazer. E a próxima vez estamos aí. Grata. agradeço e espero que essa live tenha trazido elementos para quem está nos ouvindo ou vai nos ouvir. E eu digo mais, a perícia é uma área que exige contínuo aprimoramento e dedicação. Mas com estudo e network, né, é possível alcançar grandes resultados.
Continue quem está iniciando, né? E mesmo quem já está na atividade, se dedicando, buscando conhecimento e expandindo os seus contatos. Como eu disse na live anterior, né? Quanto mais quantos mais profissionais capacitados estiverem exercendo sua atividade, maior valorização da categoria. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, Obrigada. Minério.